Bem-vindo ao canal Escatológico. O título deste vídeo é Spielberg revela a verdade. Enquanto o mundo olha para o céu em busca de um sinal, a maior encenação pode estar acontecendo aqui embaixo, diante das câmeras. Hoje nós vamos falar sobre o caso Tracy Atlas, transformado nas redes em nave, alerta e mistério. E a nossa intenção é conectar isto ao novo filme de Steven Spielberg, Disclosure Day, Dia D, que apresenta uma possessão ao vivo durante a previsão do tempo. Ou vocês acham que não é assim? A questão não é se um cometa é só um cometa, nem se um trailer é apenas entretenimento. A questão é como se constrói um imaginário coletivo para que, quando sinais e maravilhas surgirem, a explicação pronta já esteja no bolso de quem comanda a narrativa. Pensem nisso. E à luz da Escritura, Jesus e os apóstolos já nos advertiram sobre uma era marcada por engano, sinais de mentira e uma operação do erro. Devemos estar ligados nisso, pessoal. À luz da Escritura, Jesus e os apóstolos já nos advertiram, portanto, sobre essa era marcada por engano, sinais de mentira e uma operação do erro. Antes de tudo, fatos. O Tracy Atlas é um suposto objeto interestelar com comportamento dito de cometa. Não possui trajetória de colisão, sem evidência de qualquer tecnologia alienígena e até aqui sem qualquer sinal de rádio artificial detectado. Agora, duvidemos sempre dessa narrativa, da existência desse objeto interestelar, porque eles vão aos pouquinhos formatando a mente das pessoas, ou a mente da multidão que segue esse tipo de narrativa, tá, pessoal? Nós somos seguidores da NASA, a igreja da NASA. As pessoas tiveram a mente depauperada por essas narrativas. Imagina, desde o jardim de infância, o cara é ensinado a respeito disso, de que ele veio do macaco, de que ele evoluiu, e eles ensinam, metem na cabeça do cara que a verdade é essa. Eles criaram uma nova realidade, desvirtuada da verdadeira realidade, criaram uma falsa realidade, e o sujeito vai como gado, crendo nessas lorotas. Eles tiveram então a mente subvertida por essa narrativa. E outro software, como por exemplo o software da Palavra de Deus, não entra na cabeça do sujeito. E quando entra, o software também é subvertido. O software da Palavra de Deus, até por comentaristas. Já falamos muito disso aqui no canal. Os caras subvertem tudo. Depois vamos fazer vídeo a respeito disso. Mais um. Então, como afirmar que esse objeto realmente existe? É uma narrativa. Então o povo vai na onda. O Tracy Atlas. Tem janelinha. É daquele jeito. CGI. Joga pro gado. Os caras acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Então esse suposto objeto interestelar, eles mesmos narram. Alguns dizem que é um objeto interestelar artificial e outros dizem que é algo natural. Nós sabemos muito bem como os filhos da perversidade trabalham. Eles trabalham com a dialética. Eles criam uma narrativa ou criam um fato, e esse fato ele deve ser contestado, quer dizer, o fato em si é a tese. A discussão a respeito desse fato, que não precisa ser verídico,
a discussão a respeito disso se torna a antítese ou a antitese, tá? Disso tudo vai surgir uma determinada síntese. Então eles fazem isso, tá? É a tese, a antítese e a síntese, certo? Então eles têm reiterado, né, por observações, que eles fizeram observações e análises, e eles dizem que essas observações foram publicadas pela Igreja NASA, redes de astronomia, do pessoal aí que foi engodado, né, caiu na rede, tá? E eles deixam claro, eles deixam claro que a hipótese de nave não se sustenta, enquanto outros afirmam que existe uma nave. Então tem esse choque para haver depois uma síntese, uma compreensão diferente, que é a união da tese com a antítese, certo? Uma nova compreensão daquilo que foi discutido. E eles fazem isso em todos os ramos do suposto conhecimento humano. Isso aí é batata, pessoal, tá? Porque nós vimos que muitas manchetes e vídeos sensacionalistas falavam em transmissão final, manobras inteligentes e protocolos de emergência, que estava, de certa forma, alimentando o pânico e a confusão. É outra forma de eles medirem até onde vai a inteligência do povo, né? Ou a inteligência das massas. Poxa, os caras estão acreditando, eles vão condicionando as massas, aos pouquinhos. Pesquisem sobre a janela de Overton. Então eles vão condicionando as massas, para que elas estejam preparadas depois para receber a síntese de tudo isso que foi mastigado e vão meter goela abaixo delas. Então a dita ciência pretende apresentar medições, enquanto o outro lado apresenta, podemos dizer que, enquanto o outro lado, ou enquanto a máquina do clique, né, a máquina do clique entrega suspense. É uma forma de eles legitimarem a narrativa da ciência. E os tolos lá que ficam dizendo que é nave espacial, né, eles estão aí sendo manipulados para gerar a síntese. Espero que vocês tenham entendido isso aí. É nesse corredor de ruído que os desavisados se tornam presa fácil e são manipulados pelo sistema. Agora observemos de mais perto a cultura pop. Spielberg, vejam só, ele retorna aos OVNIs com esse filme O Dia D. E o trailer revela uma apresentadora do tempo tomada por uma força desconhecida durante uma transmissão ao vivo, ao passo que outdoors anunciam uma revelação mundial, ou como preferem os globoloides, uma revelação global. Nós sabemos que é ficção, mas vejam só, é uma ficção que treina a imaginação das massas para um momento de divulgação, planetária, onde autoridades e telas irão dizer: tudo será revelado. É o evangelho do caos tomando a sua forma. O evangelho do grande engano, a respeito do qual temos advertido muitas vezes aqui no canal. Portanto, essa gramática de revelação total, unida ou casada a fenômenos aéreos e alterações de comportamento, normaliza a ideia de que há inteligências superiores prestes a se manifestar e conduzir a humanidade. Isso é o que chamamos de condicionamento cultural. Temos alertado há muito tempo aqui que os OVNIs, no imaginário da massa, têm servido como uma narrativa tampão a respeito de eventos espirituais
que está preparando o público para aceitar uma explicação alternativa à Bíblia, ou uma explicação alternativa à realidade prevista ou predita na Bíblia do que vai acontecer no futuro. Mídia, revistas populares e cinema inserem a ideia de visitações e de um contato que vai mudar tudo, exatamente como se esperaria de um enredo útil à implementação ou implantação de novas crenças e de uma governança totalizante. Essa leitura aparece em análises que descrevem passos de condicionamento social e espiritual na temática ET. Então, quando houver o arrebatamento da igreja, os salvos serão arrebatados. Bilhões de pessoas vão sumir. Como eles vão explicar isso, pessoal? Como? É só você lembrar dos filmes que você tem visto a respeito de abdução, tá? Vejam esse livro aqui, ó, de Henri Doran, Informe UFO, o livro negro dos discos voadores. Ele é bem antigo. Quando eu comprei esse livro, eu tinha uns 18 anos, e eu lembro como se fosse hoje. E quem diria, já sou avô, como o tempo voa, tá? Então eles desde sempre estão incutindo nas pessoas a ideia dos discos voadores, de alienígenas. Tem um vídeo aqui no canal que nós falamos que os UFOs são um símbolo do anticristo, tá? Os UFOs são um símbolo do anticristo, tá ok? Chegamos agora à lente bíblica a respeito desse tema. Em Mateus 24, Jesus adverte que o início das dores seria acompanhado por engano, falsos sinais e falsos cristos, numa intensidade capaz de confundir até os escolhidos, se fosse possível. Mateus 24. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Vivemos uma atmosfera do engano em todos os níveis: econômico, social, político. Imaginem aí, gente. É só assistir às notícias, né? Engraçado que é o seguinte: os filmes de Hollywood, os filmes que nós temos visto desde muito tempo, dizem a verdade, enquanto os noticiários narram a mentira. É desse jeito aí, é desse jeito que você tem que fazer a leitura, tá? Os filmes estão falando sobre a verdade. E quando você liga o jornal, aí na TV aberta, da mídia de massa, eles estão propalando a mentira. É assim que funciona, porque eles dizem a verdade nos filmes e todo mundo acha que aquilo é ficção, né? Só bobagem. É desse jeito. É a programação preditiva e a retribuição kármica. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo descreve a vinda do iníquo, segundo a eficácia de Satanás. 2 Tessalonicenses 2. E a vinda do iníquo é seguida de poder, sinais e prodígios de mentira. E ele fala a respeito de uma operação do erro que atinge quem rejeita a verdade. Em Apocalipse 16, João vê espíritos imundos, semelhantes a rãs saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta, percorrendo os reis da terra e operando sinais para reuni-los para o grande confronto. Devemos reparar como esses 3 textos compõem um mapa, uma cultura saturada por sinais, uma engenharia espiritual que valida a mentira
e entidades que convencem lideranças por meio de prodígios. Ao traduzir isso para o vocábulo pop atual, muitos enxergam nessa simbologia uma semelhança com a iconografia dos chamados greys, não como seres de outros planetas, mas como disfarces para inteligências espirituais hostis. A Bíblia já nos deu os contornos. O cinema e a mídia oferecem o figurino. Agora vamos imaginar o cenário pós-arrebatamento. Milhões desaparecem. O pânico é mundial. Governos e telas precisam de uma narrativa unificadora. Qual explicação vai encontrar mais aceitação? Uma intervenção do Deus bíblico ou uma remoção necessária promovida por inteligências superiores para proteger o planeta de fundamentalistas atrasados? O roteiro já está em rascunho em noticiários sensacionalistas, fóruns e filmes, enquanto a astronomia séria separa fato de boato. Lembrem do que foi dito no começo deste vídeo. Tá? Influenciadores e páginas dedicadas ao choque tentam costurar a história definitiva do contato. Então vejam só: tese, antítese e síntese. Ao som de trilhas épicas, a cultura repete: tudo será revelado. A Escritura diz: vigiem, que ninguém vos engane. A Escritura, porém, diz: vigiem, vigiem, ninguém vos engane. O convite deste canal escatológico é simples: discernimento e coragem. Discernimento para distinguir a dita medição científica de manchete hipnótica e o discernimento para saber que ambos estão no mesmo barco. A dita ciência, a ciência dominante, que suas conclusões são antibíblicas, e aqueles que dizem que a ciência dominante está escondendo alguma coisa, porque o que na verdade existe são ETs, e desse conflito, dessa narrativa conflitante, surge uma síntese, certo? E devemos ter a coragem para rejeitar qualquer narrativa que roube de Cristo a centralidade da história. Dever de casa: leia Mateus 24 por inteiro. Medite em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Compare com Apocalipse 16. Se vierem sinais, teste os espíritos. Se vierem revelações globais, teste as Escrituras. E acima de tudo, firme o coração na esperança do Evangelho. Entre olhar para cima e cair no conto do céu, escolha a palavra. Lembre-se disso, eles estão dizendo qual o plano da elite mundial com relação aos eventos que deverão ocorrer após o arrebatamento da igreja. Fica a dica.